Nestes tempos de realidade líquida, à la Bauman, estão liquefazendo e diluindo também o cristianismo. Recentemente, pudemos ver dois exemplos claros disso na mídia. Um deles foi o batismo em uma igreja pentecostal de uma atriz famosa, cuja foto foi compartilhada ontem nas redes sociais e em alguns sites. Ela fala em renascimento, menciona ter tido uma experiência sobrenatural e ter descoberto uma fé inesperada dentro dela. O curioso e contraditório é que ela também disse que, mesmo disposta a adotar novos hábitos, não vai deixar de lado as baladas nem o sambódromo. Essa atriz já foi musa em desfiles de escolas de samba. Para ela, Jesus não tem nada contra esse tipo de coisa e quer que as pessoas sejam felizes. Prova disso é que, um dia antes do batismo, ela foi a um famoso baile carioca. Isso é que é liquefazer o cristianismo. Não posso julgar a sinceridade da moça nem sua relação com Deus, mas pelos frutos a gente conhece bastante da árvore. Em nenhum momento ela cita a Bíblia como parte da experiência pela qual está passando. A descrição dela lembra mais uma experiência mística, emocional, o tipo de coisa em que muitos querem transformar o cristianismo com meditações do tipo transcendental e práticas estranhas importadas do Oriente ou do jesuitismo. Cristianismo é a experiência com Deus por meio da oração e da meditação na palavra dele. É encher a mente com os conteúdos da Bíblia e alinhar a vida com essas diretrizes. Esse não é um tipo de fé inesperada. A fé é alimentada pela palavra de Deus, pois nos leva a conhecer o Senhor em quem passamos a confiar. Fé não é passe de mágica, nenhum poder dentro de nós. Fé é a confiança proveniente de um relacionamento pessoal com o Deus da Bíblia. Na verdade, fé é algo esperado na vida de quem tem essa experiência com o Criador. Outra coisa, Jesus se importa sim com a maneira como vivemos, porque ele sabe o que é melhor para nós, o que realmente vai nos trazer felicidade, e quer nos usar como luz do mundo e sal da terra. Quer fazer de nós um exemplo vivo do poder transformador e santificador do Evangelho. Todos os exemplos de cristãos na Bíblia sempre viveram de modo diferente do da maioria. Sempre deram meia volta em sua vida de pecado, ajustando-se aos valores, aos princípios e às doutrinas do reino de Deus. Agora, se eu me visto como os que não têm Deus, como e bebo como quem não se importa com o templo do Espírito Santo, o corpo, frequento os mesmos lugares de diversão frívola e maliciosa, assisto aos mesmos tipos de filmes e ouço os mesmos tipos de músicas, de maneira indiscriminada. Se eu falo palavrões, sou impaciente, desonesto, impuro e infiel, que tipo de luz será a minha? O que terei a oferecer a este mundo de trevas? O que verão de diferente em mim os que querem abandonar esta vida vazia em troca de novos padrões, de uma nova cosmovisão, uma nova vida de verdade? Outro mau exemplo de cristianismo veio do famoso corredor campeão declaradamente católico e filho de uma adventista, o Usain Bolt. Depois de conquistar 3 medalhas de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro, ele, que está com o noivado marcado com uma jamaicana, caiu na noite carioca e foi comemorar os títulos em uma boate na Barra da Tijuca. Ali, ele dançou funk com 2 mulheres e depois fotos íntimas dele com uma estudante carioca vazaram na internet. O que será que a talvez futura noiva deve ter achado disso? Será que ele se importou com os sentimentos dela ou só pensou na farra? De que lhe valeram os ensinamentos da mãe e sua religião naquela noite? É esse o exemplo que ele quer dar ao mundo? Pessoas como Bolt e a atriz brasileira, por mais que se digam cristãs e mesmo que eventualmente deem um bom exemplo, acabam passando uma imagem negativa do cristianismo, desprezando seus princípios e o alto padrão de santidade exigido dos cristãos. Será que nunca leram pelo menos o Sermão da Montanha de Jesus Cristo? Ali, o mestre fala em pureza de pensamentos e propósitos, fidelidade, mansidão, bondade e outras qualidades. A Bíblia deixa claro que não somos naturalmente possuidores dessas virtudes, mas Deus quer operar em nós o milagre da conversão e da santificação, tornando justo quem é injusto e santo quem é pecador. Mas para que isso aconteça, primeiro precisamos reconhecer nossa condição desesperançada e clamar a Deus pelo milagre. Quando minimizamos a doença, desprezamos o remédio. Infelizmente, neste mundo de liquidez e relativismo, há muita gente se considerando cristã, mas com os olhos vendados para a triste realidade de sua pecaminosidade.